Olá, queridos, bem-vindos ao dia 141 de 2024. Lembre-se, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, as pessoas honestas, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. É o que diz o Salmo 34, versículo 15, esse pedacinho da Bíblia. Oi, Cesaltina! Bom dia, Riso! Bom dia, meninas! Bom dia, amores! Chegamos, amém? Glória a Deus! A paz do Senhor, Cesaltina! Oi, Léo! Seja bem-vinda, querida! A esse dia 141, né? Assim, cá estamos nós, né? Nesse dia que o Senhor já fez, agradecidos ao Senhor pela sua atenção, né? Ontem o Senhor nos lembrava o Salmo 33, que fala, né, da sua atenção aos que firmam toda a esperança, né, em suas misericórdias, né? Sobre os que esperam, confiam, dependem completamente do seu grande amor, né? Assim, para livrá-los da morte, né? Garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Oi, Lê! Né? Assim, nós temos, né, a sua atenção. O que nos fez lembrar também do Salmo 34, né, que também fala que os seus olhos, eles repousam. Imagina, né? Repousar é mais do que olhar, né? Assim, é um olhar atento, né? Fito. E esse é o olhar de Deus para nós, né? Os justos, ou seja, há uma outra versão que diz as pessoas honestas, né? Íntegras, retas, né? Assim, que procuram fazer o que é certo, que escolhem o bem, né? Assim, a bênção, a vida. Pois bem, né? Os seus olhos repousam sobre nós e os seus ouvidos, né? O 34 ainda acrescenta, estão atentos ao nosso grito de socorro. Amém? Então, oi, Silvana, né? A nossa dama dos bolos. A paz do Senhor. Bom dia, querida, bom dia, né? Chegamos, amém? Vamos já atualizar aqui o nosso itinerário de hoje, nesse dia 141, amém? De 2024. Hoje, então, nós paramos no 13, não foi assim? Hoje nós leremos o 14 e o 15 e talvez o 16, amém? Nós vamos ao ciclo de oração hoje pela manhã outra vez, começa de 9, né? E já começamos de quase 8, né? Assim, oh Jesus. E eu acordo de 5, meninas, acredita? Agora, diferente de Alian, né? Que a TDAH, ela é, né? Eu imagino que rápida, né? Já eu não. É mais pra uma tartaruga mesmo. E aí eu, meu Deus, me ajuda, Senhor, né? Mas eu quero muito louvar a Deus, né? Assim, pela sua atenção, sua companhia, por esse encontro, amém? Que só o Senhor faz, né? Nesse propósito de leitura da Bíblia. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, sim, o filho de Jeoacás, rei de Israel, ou seja, ali no Reino do Norte, né, cuja capital era Samaria, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. São nomes muito parecidos. E como agora o reino está dividido, elas caminham aqui, né, paralelamente. Então, é sobre o reino de Judá, ou o Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, certo? Tinha 25 anos quando começou a reinar? Sim. E 29 reinou em Jerusalém. Pois bem, ele tinha 25 quando começou e 29 anos ele vai reinar ali em Jerusalém, no Reino do Sul. Era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Oh, glória a Deus! Fez ele o quê? O que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai fez, porém segundo tudo o que fizera Joás seu pai. Veja, o seu coração não era todo, né, com
completamente do Senhor, né? Mas ele fez sim o que era reto, ainda que não como Davi, que é o parâmetro, né, assim, de um homem segundo o coração de Deus. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado, né? Então, observando, né, esse mandamento, né, essa ordem do Senhor, ele então vai vingar, né, digamos assim, a morte do pai, matando somente aqueles que assassinaram o seu, né, mas não os filhos. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra, se referindo a um lugar, e chamou o seu nome Jocteel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, que é esse que está reinando ali em Samaria, no reino do norte, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas, no sentido de medir. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está. Ele vai responder aqui com uma parábola, vejamos, ou um enigma. O cardo, que é uma planta, né, assim, ou uma árvore que está no Líbano, mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Veja, Jeoás, nem assim, rei ali da tribo do norte, ou do reino do norte, que é as 10 tribos, né, de Israel, vai usar dessa parábola, né, assim, para dar um conselho a Amazias, né, porque percebeu nele soberba, né, por ele ter tomado ali ou vencido Edom, o reino de Edom, né, os edomitas. Ele agora quer avançar, não é? Para tomar outras cidades. E ele então vai dizer a ele: olha, é melhor você não provocar o mal, né? Fique aí mesmo, para que não aconteça que caia, né, você e o reino de Judá. Mas Amazia não quis atendê-lo. O problema é esse, né, queridos? Né, assim, não ouvir, né, um bom conselho. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para a sua casa. Então, quando ele pede, sim, para medir armas, ele está chamando, olha que absurdo, ele está chamando Amazias para briga. Ele está chamando, aliás, Amazias está chamando Jeoás, ou seja, são irmãos, né, assim, afinal é o reino de Israel agora dividido, né, assim, já faz algum tempo. Então, sobre Judá reina ali sobre Judá e Benjamim, essas duas tribos, cuja capital é Jerusalém. E no reino do norte, né, está outro que reina ali sobre as outras 10 tribos, cuja capital está em Samaria. Ele chamou o outro para briga, acredita? Vamos aqui medir armas, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Em tempos de paz, né, assim, não havia ali outro motivo. Ele só chamou para medir forças mesmo, né? E é por isso que Jeoás vai dizer a ele: homem, porque você venceu os edomitas, você agora está todo, né, soberbo, ensoberbecido, né, assim, é a palavra que ele usou. Homem, gloria-te nisso, né, e fica aí em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Mas ele não ouviu, né, não ouviu o conselho e veio, né, e foi então que ele foi derrotado, né. Mediram armas ali, mas Judá foi derrotado diante de Israel, ou seja, o reino do sul
né, diante do reino do norte, e fugiu cada um para a sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, afinal era uma batalha, uma guerra. Rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, onde aconteceu ali a batalha, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor. Afinal, o templo ficava em Jerusalém e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ou seja, ele levou a sério, né? Assim, ele não queria, né, a batalha, mas uma vez que ela começou, ele foi até o fim. Como era costume, né, na época, o espólio, o despojo ali, ele despojou, né, assim, Amazias. E é o que acontece, né, queridos? Oh, bom dia, Aguinalda, bom dia, amor. E lê, né, já chega. Oh, Deus te abençoe, querida, né? 100 vezes mais. Vê, queridos, a importância, né? De um bom conselho que chega na hora certa, né? Assim, não havia necessidade nenhuma dessa guerra ou dessa batalha ali entre irmãos. Ele só queria medir forças. Veja, vamos aqui medir armas, né? Assim, meçamos armas, né? Ele só queria medir forças ali, e certamente por ele estar confiante, né, assim, né, que venceria, né. Não esperava ele a grande derrota que sofreu, inclusive a perda e o prejuízo, né, assim. Então, muitas vezes nós estamos até dispostos, né, assim, né, mas talvez não seja o dia, né, assim. Não seja o dia, a hora, a ocasião, o caso, né, assim, de um embate, de um confronto, né, assim, mesmo depois de uma grande vitória, como era o caso aqui contra os edomitas, né, assim. E às vezes o Senhor chega, é bem verdade que nós precisamos conhecer a Deus, né, conhecer a Deus é conhecer a Bíblia, para saber discernir, né, entre o bem e o mal, se o conselho é bom ou não, né, se o conselho é bom ou mal, se vem de Deus ou não, né, assim. Mas, por exemplo, aqui não estava difícil. Se Amazias, né, conhecesse a Bíblia, ele saberia que a Bíblia orienta o quê? Que a gente deve buscar a paz, a gente deve se empenhar. O que depender de nós, ter paz com todos e não chamar os outros para briga, né, assim, né? Se a iniciativa é dos outros, se vem contra nós, aí é um tanto diferente. A gente vai precisar consultar a Deus, pedir a Deus, né, orientação, como fez Davi tantas vezes, né, assim. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele não foi como Davi, porque Davi perguntava, né, Senhor, eu vou? Lembra disso? Quantas vezes Davi fez essa consulta, essa oração, né, perguntando a Deus se ia, se o Senhor seria com ele, se o Senhor entregaria aquele inimigo em suas mãos, né, assim. E aí o Senhor respondia. Muitas vezes o Senhor disse, vá e eu vou entregar nas suas mãos, e ainda dava a estratégia. Outras vezes o Senhor dizia não, né. Mas Amazias aqui, né, cheio de si, né, assim, e gente, isso é uma prerrogativa de derrota. Já prestou atenção? Não é assim que a Bíblia diz que diante da humildade, né, assim, vai a honra, né, e o que precede a soberba. O que precede, o que vem antes da derrota é a soberba, né, é a soberba. É o orgulho, a altivez, né, assim, a arrogância, né, assim, a confiança em si mesmo, né, assim, né. Então, não é assim, Gil, não é verdade, querida? É desse jeito. Então, assim, quem conhece a Deus, né, e seus princípios, seus valores, sabe que esse não é o caminho para uma vitória, né, assim, não é, né, que essa não é a motivação certa. Então, ali era o caso dele, né, se aquietar, como disse Jeoás para ele, né, está aqui agora a vez deles, né, depois de todos os que vieram antes dele e as suas escolhas e decisões, consequências, né, assim, o rapaz, né, homem, falar que nem aqui no Nordeste, né, se aquiete, né, assim, vá se alegrar aí com a sua vitória, né. Gloria-te, ele fala, né? Vai se alegrar aí com a sua vitória, porque veja, você está querendo o mal. Era o mal realmente o que ele queria. Porque provocarias o mal, né? Assim, para caíres tu e Judá contigo. Não foi o que aconteceu? Ele não ouviu, não quis ouvir daqui.
não quis atendê-lo. É assim? Então, toda vez, querido, que o nosso coração estiver assim muito autoconfiante, né, que o Senhor nos livre e guarde, Senhor, ajude-nos a perceber, né, assim, que nós estamos, né, fazendo guerra, né, procurando guerra, né, sendo que a sua orientação para nós é o que depender de nós, né, assim, procura a paz, empenha-te em alcançá-la, né, não é só assim, não, é um empenho, a paz não acontece por acaso, ela é estabelecida, ela é uma escolha, uma decisão, né, assim, então, o que depender de nós é sábio da nossa parte, né, assim, é tanto que quando vai haver, no passado sempre foi assim, vai haver aqui um embate, né, assim, uma batalha entre dois reinos ou entre dois reis, eles enviam primeiro mensageiros de paz, ou seja, o que nós podemos fazer, né, assim, para que não haja o confronto, para que a gente não perca vidas, né, de ambas as partes, para que, né, então, geralmente nem havia, porque eles faziam uma aliança, um acordo, né, assim, e era resolvido ali, né, isso era sábio. Um rei sábio sempre procurava a paz, uma aliança, né, assim, que fosse bom, né, assim, para ambas as partes, né, porque houve um lá, né, que pediu os filhos, não foi assim, um dos reis de Israel, né, aí ele entregou, eu lembro bem que era as mulheres, os filhos, coisa difícil, né, mas veja que ele estava procurando motivo mesmo para a guerra, sabe, ele pediu as mulheres, os filhos, o que foi mais, queridos, eu não lembro agora que rei foi aquele. E aí, porque nós estamos no livro dos reis, no segundo já caminhando para o final, né, do segundo livro dos reis, nós passamos por vários e aprendemos com cada um deles, embora a gente não lembre do nome, mas a gente lembra disso. E aí, ele, né, abusado, acho que nem pode dizer essa palavra, perdão, no sentido assim, é como a gente diz aqui no Nordeste, né, e ele foi e falou assim, pronto, agora os meus mensageiros vão entrar nas suas casas, vai pegar tudo que é de valor para ti. Ele falou, não, aí também já é demais, né? Isso aí não é um acordo de paz, não, isso aí né, assim? Então, é preciso, né, assim, da sabedoria de Deus todo o tempo para discernir entre o bem e o mal, né? Às vezes Deus envia a sensatez, né? Assim como o Senhor fez com Davi, ele estava a ponto, totalmente inclinado a fazer ali com as suas próprias mãos, né? Inclusive ele até tinha um motivo, uma razão, né? Assim, ele queria se vingar, mas veja, o Senhor enviou depressa, a toda pressa, a sensatez na forma de uma mulher, a Abigail, né? Assim, para lhe aconselhar, e ele deu ouvidos, ele já estava a caminho, amém, né, e ele deu ouvidos, né, ele deu ouvidos, a mulher, ele lembrou, não me faça isso não, né, seja o Senhor o teu juiz, deixa o Senhor pleitear a sua causa, do seu jeito, no seu tempo, e assim o Senhor fez, não é? Então, precisamos dessa sabedoria, amém, ajuda-nos, Senhor, né, a não estar procurando, nem assim, tem gente que fala, não sei o que, mas quando como é? Não é bíblico, a gente nem vai citar, tem um ditadozinho aí popular, né, que diz o contrário disso, né, mas essa é a verdade, então ajuda-nos, Senhor, né, assim, nos dê essa sabedoria, esse discernimento, amém? O que depender de nós, ajude-nos a buscar, a procurar a paz, a nos empenhar, né, assim, em alcançá-la, pois isso é sábio. É o portãozinho aqui da piscina, queridos, ele vai bater. Vamos lá? Então, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, vejamos, acho que a gente pulou um pedacinho, porque o que acontece? Termina assim, não é? E é tudo que a Bíblia vai dizer sobre quase tudo, porque termina assim, sobre o reinado de Amazias, né? E a sua falta de sabedoria. Ora, os mais atos de Jeoás, primeiro sobre Jeoás, né? Que reina lá em Samaria, no reino do norte. O que fez, o seu poder, como pelejou contra Amazias, tipo, mais detalhes, rei de Judá, porventura não estão escritos, e é assim que termina a história de cada um deles, né? No livro da história dos reis de Israel, descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Esse é aquele que vai dar o mesmo nome, né, assim, daquele que nós já conhecemos, né, andamos alguns dias com eles,
com ele, né, assim, que reinou também sobre a tribo do norte. Veja, queridos, que essa batalha resumiu a vida desses dois. É o que a Bíblia registra como importante, né, assim, ou relevante, ou o que a Bíblia escolheu de todo o reinado. Ele reinou 29 anos, ele começou a reinar com 25, Amazias, né? Esse que foi tolo aqui, né, procurando a guerra e não a paz, né, assim, ele tinha 25 quando começou a reinar, reinou 29 anos, ele reinou muitos anos, você concorda? E a Bíblia vai registrar sobre ele e seu reinado esse episódio, sabe, assim, como uma amostra do que foi a sua vida, né, assim. É muito interessante isso, né? Amazias, filho de Joás, rei de Judá, falou sobre o que acontece a Jeoás, né, assim, é que os nomes são muito parecidos, né, como ele terminou, papá. Aí sobre Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás. Pronto, ele ainda vai viver um pouco mais, filho de Jeocás, né, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, também sobre ele a Bíblia vai dizer, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Israel, afinal ele reinava aqui, Jerusalém, amém? Em Jerusalém, então conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. A gente já ouviu falar dessa cidade, lembra? Porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Então ele vai morrer numa conspiração. Quem busca a guerra, né, queridos? Trouxeram-no sobre cavalos, porque ele vai fugir para lá, né, quando conspiram contra ele aqui em Jerusalém, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Então Uzias é o filho de Amazias que vai reinar em seu lugar quando ele tinha tão somente 16 anos. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Pois bem, só resumindo ou terminando aqui a história, ou como terminou a vida, né, tanto de Jeoás, porque eles são do mesmo tempo, embora que Amazias vá viver um pouco mais do que ele, Jeoás e Amazias. Mas veja que o que a Bíblia escolheu, ou o Senhor escolheu deixar registrado para o nosso ensino e exemplo, é essa batalha, né, assim, quando Amazias todo, né, soberbo ali, depois de uma grande vitória, vai chamar o outro para briga sem motivo algum, só para medir forças, né, meçamos armas, né, e Jeoás usando de sabedoria, né, de Deus, porque é bíblica, né, o que depender de nós, né, busquemos a paz. A Bíblia vai dizer tantas coisas lindas, queridos, sobre os pacificadores. Jesus mesmo vai falar sobre como é feliz, né, os pacificadores, sobre aqueles que... eu queria lembrar agora, assim, sabe, com todas as letras, cada palavra que a Bíblia diz sobre os que procuram a paz. Mas é lindo, existe uma bênção reservada, guardada, especialmente para essa pessoa, né? Como também existe uma maldição, como a gente pode ver aqui, que a acompanha. Veja como terminou a vida desse homem, né? Assim, aqueles que procuram a guerra. Veja, medir forças. Não é o que a gente faz, queridos? Se começo de uma discussão, diz um provérbio, né? Um pedacinho da Bíblia. Muitas vezes, né? Às vezes, para ter é como uma rachadura numa represa, né? Razão, né? Para ter a última palavra, a gente mede força. Quando isso, você imagina o aguaceiro, moças ali, né, assim, até, né, assim, né, que é isso. Então é melhor deixar quieto, entendeu? Né, assim, é isso que é procurar a paz, e às vezes abrir mão da razão, né, assim, do direito, da opinião, né, para manter a paz, né, em casa, no casamento, né, ali no ambiente de trabalho, né. Às vezes parece que você está perdendo, mas não, você está deixando a quem pode responder melhor do que você, responder por você, né. Assim, quando nós não respondemos, querido, é o Senhor que responde por nós, né. Foi isso que Davi quis dizer, certamente, quando ele disse, Senhor, né, o Senhor está vendo,
né? Se tu, o meu juiz, pleiteia a minha causa entre, né? Eu, no caso ali, Saul, né? Entre nós e os nossos inimigos, né? Assim, certamente, a Bíblia chega a dizer que a nossa ira não opera a justiça de Deus. Não é a nossa ira, não é a nossa raiva que opera a justiça de Deus. Deus sabe quem tem razão, né? Assim, e Ele faz, a Bíblia diz e assegura, e essa é a verdade, com que a nossa justiça brilhe como o sol do meio-dia. Já reparou que não há como não ver, amém? Ou seja, é a luz do dia, o Senhor faz questão, amém? Mas muitas vezes o que? A gente perde a razão. Não perde? A gente até tinha. Mas a gente peca. A Bíblia chega a dizer, ó, ireis. Tem uma versão que fala assim, estremecei de ira. Porque a raiva, queridos, como qualquer outro sentimento, ela é normal, né? É natural que seja assim, né? Então sentir raiva não é pecado. É normal. Agora, não pequeis. A Bíblia chega a dizer num conselho tão lindo, não deixe que o sol se ponha antes de resolver as vossas diferenças, né? E é até científico, quando você dorme com essa raiva, assim, com esse rancor, né? É como que, como eu posso colocar aqui, talvez alguém saiba até dizer melhor, na blima. Seja bem-vinda a bordo, querida. Vamos dar um bem-vindo à nossa amiga Nabilina. Nabi. Aqui é tão claro, queridos, que é isso mesmo, Nabilina. Seja bem-vinda, querida a bordo. Vamos, né, dar um bem-vindo à nossa amiga? Não é verdade, Bárbara? Né? Quando nós dormimos, é como que nós digerimos, digamos assim, quando a gente processa e guarda, inclusive. É por isso que dormir é tão importante. Entre todas os benefícios, né, assim, de um bom sono, né, até os resultados, queridos, dos nossos exames no dia seguinte, se a gente não dormir bem, sai alterado, né? Então, uma boa noite de sono é para isso, né? Você vai ali, é por isso que muitas vezes os nossos sonhos vêm do tumulto dos nossos pensamentos. Deus, o nosso Criador, né, nosso Pai, Ele nos visita enquanto nós dormimos para fazer um exame no fundo, diz uma versão, da nossa alma, né, assim? Ele até nos aconselha enquanto nós estamos dormindo. Veja a importância, né? E é por isso o conselho, né? Não deixa, ou seja, não espere o dia seguinte, né? Assim, não deixe que o sol se ponha antes de resolver as vossas diferenças, né? Assim, não vá dormir zangado, né? Pois é. Então, procurar a paz é sábio, né? E nós aprendemos isso, é por isso certamente que a Bíblia fez questão de retratar, porque é um retrato do que foi a vida dele. Certamente ele passou a vida, tanto que vai morrer numa conspiração. E assim, procurou um conselho também que Jesus vai dizer a Pedro ali na sua ira, quando ele decepa, né, a orelha, e Jesus rapidamente, porque aquilo não era parte do plano, aquela não era a vontade de Deus, não era assim que as coisas deviam acontecer, nunca é, né, que o Senhor vai e restitui ali a orelha de Malco, e aí ele vai dizer uma coisa que eu acho até que era um ditado popular de guerra da época, né, que pela espada, a gente sempre lembra disso quando assiste os filmes, né, que mostram, ele não pode dizer diferente, é assim que termina, né? Sobre o mal, né? Que é sobre o que eles sabem falar, né? Não sabem falar sobre o bem, né? Porque é o mal que os acompanha. Então, eles estão a serviço do mal e eles retratam isso muito bem, né? Assim. Então, é como se, eu vou colocar nas minhas palavras, né? Que pela espada fere, pela espada será ferido. É assim que é. Isso é uma lei de Deus, né? Inclusive bíblica, né? É assim que funciona. Então, nós vamos agora para o reinado de Uzias, que vai reinar em lugar de Amazias, seu pai, com apenas 16 anos, cá no reino de Judá, ou no reino do sul, em Jerusalém. Mas a Bíblia segue no capítulo 14 sobre o reinado de Jeroboão II. Como houve aquele, né? Porque o nome é o mesmo, né? Assim, eles colocaram o 2 aqui. Então, no 15º ano de Amazias, ainda aqui em Jerusalém, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar lá em Samaria, no reino do norte, né? Assim, é esse Jeroboão, que é o filho de Joás, que é o filho de Joás, que são nomes muito parecidos.
Mas eu espero que você esteja conseguindo acompanhar. A gente não precisa só ficar, né, aqui recapitulando, senão confunde. Vamos nos concentrar nesse momento aqui, certo? Então, no 15º ano cá, em Jerusalém, começa a reinar lá em Samaria esse Jeroboão 2, amém? Porque nós já conhecemos o 1, né, assim? E reinou 41 anos, ele reinou muito tempo em Samaria, né, assim? Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, que continua sendo, assim como Davi, parâmetro, referencial do que é bom e reto. Jeroboão é do que é mal, né? Então é por isso sempre essa comparação. Então ele vai fazer o que é mal, jamais se apartou de nenhum dos pecados. Veja que além dos 2 bezerros de ouro que ele fez e disse ao povo que foi aqueles bezerros que tirou Israel do Egito, sim, ele também consagrou sacerdotes que nem eram da tribo de Levi, como Deus havia orientado. Inclusive datas, a Bíblia vai usar 2 expressões para ele e o que ele fez, aí as suas escolhas e decisões, né? Fazia a seu bel prazer, ou seja, não consultava a Deus, viveu a sua vida, né, assim, a seu bel prazer e como queria. Bem familiar, não é assim? Essas 2 expressões, muito comum de ouvir, muito atual, né, assim? Pois quem vive assim, né, acaba se inclinando, acaba se afastando de Deus e a sua vontade para si, como foi o caso de Jeroboão. Não é assim, queridos? Pois muito mesmo, ao ponto da abominação, né? E uma pessoa assim pensa estar livre, mas ao contrário, ela é escrava, né, dos seus próprios desejos e paixões, né, assim? Longe de ser sábio, disciplinado, né, assim? Pois restabeleceu, então ele vai fazer o que é mal, fez todos esses pecados de Jeroboão, por isso a gente precisou citar aqui, que fez pecar a Israel, porque tanto eles pecarem como o rei líder e exemplo, eles acabam fazendo o povo pecar também, né? E isso também o Senhor pede contas, afinal eles receberam de Deus uma autoridade, que é uma autorização para estar a serviço de Deus e não de si mesmo, ou muito menos do mal, né? Assim, o que eles fizeram foi usar essa autorização para fazer o que era mal, né? Restabeleceu ele os limites de Israel, pelo menos, né? Desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Sim, esse Jonas aqui é o Jonas que a gente conhece, que a Bíblia tem um livro, né, sobre ele. Sim, porque foi, gente, esse Amitai é o pai de... Sim, é o mesmo Jonas. Veja que a sua profecia, ela está destacada num livro à parte, mas ele no caso, e só quem lê a Bíblia sabe, do tempo do rei Jeroboão II. Agora você sabe, amém? Então, ele profetizou aqui. Ele já era um profeta conhecido, né, assim? E tá aqui. Ele profetizou isso, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, sobre restabelecer esses limites de Israel que foram tomados certamente por Azael, não foi assim? Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos já, né, termina de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco, sim, e Amate, pertencentes a Judá, para Israel. Porventura não estão escritos no livro da história, né, dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, embora ele tenha reinado 41 anos, como reinou Asa, lembra disso? Né? Mas a Bíblia vai resumir a sua história nisso aqui, né? Ao contrário de Asa, que fez o que era reto, e a Bíblia vai descrever muitos atos, muitas coisas, muitos anos, né? Muitos episódios, muita coisa de todo esse tempo do seu reinado. Mas Jeroboão, como fez o que era mal, a Bíblia vai deixar isso dito, como também, e vai dizer o que de bom ele fez, porque foi através dele que o Senhor
vai cumprir essa profecia aqui dita através de Jonas, que é restabelecer ali os limites, e isso por amor ao seu povo, amém? Por amor a Israel, sim, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, né? Isso diz muito sobre Deus, né, queridos, e sobre nós. Às vezes, mesmo em nossa obstinação e desobediência, teimosia, né, assim, dura serviço, né? Por que Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito? No original, esse pobre aí quer dizer não só aquele, né, que tem consciência de que não sabe, né, assim, como Ezequiel, né, quando ele é perguntado ali pelo Senhor, ali diante daquele vale de ossos secos, né, ele falou assim: tu sabes. Uma boa resposta, né, queridos? Nós não sabemos. A Bíblia diz que quem pensa que sabe ainda... eu sempre esqueço essa parte. Mas é tipo assim, ainda não sabe como convém saber, entende? É mais ou menos assim. Então é humilde, né? Mas essa humildade, ela é colocada ali, é porque não foi encontrado. Existem palavras, queridos, que foram... que não existem, entende? No português é como saudade, não existe em outros idiomas, e é uma palavra que para nós expressa muito bem esse sentimento, mas que em outros idiomas, em outras línguas, essa palavra não existe. Eles usam uma outra expressão. Pois bem, o pobre de espírito ali não é exatamente o pobre, sabe? Mas é tipo encurvado, só que ficaria estranho, não ficaria bem-aventurado, encurvado de espírito ou em espírito, mas é no sentido de que, por exemplo, quando o vento passa, o que acontece com a árvore? Ela resiste? Ela pende para o outro lado, né? Não, ela faz o quê? Ela tem raiz, ela tá ali, ela existe, mas o que ela faz? Ela se curva, ela se inclina, ela se deixa, né, assim? Pois bem, o sentido é mais ou menos esse no original. Entende? Então, por isso que feliz e bem-aventurado é aquele que não é o contrário, dura serviço, né? Como uma criança rebelde, desobediente, difícil de educar, né? Não, é aquele que é flexível, maleável, não, né? As mentiras não se deixando levar pelas mentiras do mentiroso, não, mas para Deus, amém? Então, veja que mesmo em nossa maldade e obstinação, o Senhor vê, né, assim, o quão é amargo para nós, né? Então o Senhor viu a aflição de Israel, né? Viu que era muito amarga, né? Assim, então o Senhor veio, muitas vezes Ele vem, né? Assim, nos dá um alívio, né? Assim, e mesmo assim a gente não percebe sua bondade, sua misericórdia, né? E somos ingratos e maus, sendo que tudo que Ele quer é o nosso bem. É assim, queridos. Então, assim termina o capítulo 14. Vamos então para o capítulo 15. Agora o reinado de Azarias de Judá. No 27º ano de Jeroboão, né, ele que vai reinar 41 anos. Então, como a gente vai lá aqui em Samaria, no Reino do Norte, e como as histórias andam paralelo, né, então vamos ver o que está acontecendo lá em Judá. Amém? Então, no 27º ano, a Bíblia fez questão de registrar algo. O quê? Né? No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, né, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Porque tinha dito que quem reinaria no lugar de Amazias era Uzias, né, assim? Mas aqui diz Azarias. Tinha 16 anos, é o mesmo. Amém? Tinha 16 anos quando começou a reinar e assim, uau, sério isso? Tá explicado. Gente, ele reinou 52 anos, queridos, 52 anos em Jerusalém, acredita? Pense numa lâmpada, né, assim, que o Senhor tem mantido acesa ali da casa de Davi, né, assim, a genealogia de Jesus por amor a Davi, né, assim, e ao seu grande plano, que é trazer Jesus ao mundo, ou se fazer homem. Veja, ele tinha 16 quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Aí vai dizer o nome da sua mãe, né? Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto. Aleluia. Perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Então somente, Pai,
Veja por quantos nós já passamos, que tantos reis, que mesmo fazendo o que era reto, eles não conseguiram tirar todos os altos, né? Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Acredita? Então, o Senhor feriu ao rei, e este ficou, o então é meu, certo? O versículo seguinte começa dizendo: o Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte. Embora ele tenha vivido, veja, 52 com mais 16, dá quanto, Jair? Oi, Aliança, sentimos a sua falta ontem. A paz do Senhor, querida. Nada, atrasado é quem não chegou. Amém? Chegamos, glória a Deus. Seja bem-vinda, Aliança, né? Ao nosso dia, né? Que o Senhor já fez, ao nosso dia 141. Vamos lá festejar e nos alegrar nele, amém? Né, Bárbara? É isso aí, sejam bem-vindos, queridos. Então, 52 mais 16 dá 60 e... quanto mesmo? Hein, Carla? Oi, Alves, bom dia, querido, né? Ei, vamos lá. Ei, já chegamos a 6, glória a Deus, levantando bem alto a todo mastro a nossa bandeira, que é a Bíblia. Pois bem, querido, o Senhor vai ferir ele, e ele vai ficar leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Era o caso do leproso, como era uma doença contagiosa, né? E por muitos anos, certamente, ele sofreu, não é? Com essa doença. Então, ele ficava numa casa, embora sendo rei. Que coisa! Jotão, filho do rei, tinha a cargo da casa e governava o povo da terra. Veja, mesmo ele vivo, mas, né? Certamente muito debilitado, Jotão, seu filho, que praticamente reinou em seu lugar, porque era ele, tinha o cargo da casa, ou seja, a administração ali, né, do palácio, e governava o povo da terra. Ora, os mais atos, no caso de Azarias, e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história do rei, ou dos reis de Judá. Descansou Azarias, com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, que já reinava, né, assim, já reinava amém? E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, sobre ele, o que a Bíblia vai dizer é isso. Ele fez o que era reto, embora que o seu coração também não era todo do Senhor. E ele vai morrer leproso. Nós vamos ler, queridos, um pouco mais sobre ele quando nós chegarmos a Crônicas, tá certo? Então, no 38º ano de Azarias, ele que reinou 52, né, assim, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão. Pronto, né, Jeroboão que estava lá, 52 anos vão se passar, né? Então, quando chega o 38º aqui, lá em Samaria, no reino do norte, no lugar de Jeroboão 2, vai reinar quem? Zacarias, sim, lá em Samaria, 6 meses. Olha, 6 meses, fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de quem? De Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salom, filho de Jabes, conspirou contra ele, e foi assim, feriu-o diante do povo, que coisa, matou e reinou em seu lugar. Então, ali numa conspiração, ele não é filho dele, certo? Quanto aos mais atos de Zacarias, 6 meses, queridos. Eis que estão escritos, né, no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu, ou seja, já tem se passado 4, o Senhor cumpriu, certo? Então, por isso que Salom agora vai reinar. E ele não é a 5ª geração de Jeú. Vê, queridos, é por isso que nada na Bíblia está por acaso. Nem assim, toda a informação aqui além de não se contradizer, né, assim, elas se complementam, né, e a Bíblia faz questão de nos lembrar, amém? Não foi isso que foi dito no reinado de Jeú, né? Porque ele fez uma coisa boa, e isso foi registrado e recompensado pelo Senhor. O Senhor disse até a 4ª, embora que ele não teve o cuidado, não foi assim? Assim como esse Zacarias aqui, que só reinou 6 meses. O Senhor cumpriu ou não cumpriu? Foi 6 meses, mas ele reinou, não reinou? Mas ele fez o que era mal. Ele poderia ter reinado muito mais. Veja o caso aqui de Azarias, né, assim? Ele
Ele vai reinar 52 anos, olha a diferença. Mas ele fez o que era reto, embora que como Jeú, né, assim, ele não teve o cuidado, né, de andar de todo o seu coração, todos os dias da sua vida na lei do Senhor, né? Mas o Senhor cumpriu, não cumpriu? Ele cumpriu, né? E assim que cumpriu, veja, Salum, que não é a quinta geração, ele vai conspirar, ele vai tomar o reino, ou seja, ele tinha uma permissão, tinha ou não tinha? Deus está no controle sempre de todas as situações. Nada acontece por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus. É Jesus que diz, ele afirma que isso é verdade, porque é assim que funciona. Amém? Aí Salum, que é esse filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, né, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Foi só 1 mês, foi até menos, né? Assim que Zacarias, subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali Salum. É aquela coisa, né, querido? Não dura, né? Conspiração. Feriu ali Salum, filho de Jabe, matou e reinou em seu lugar. E virou, né, assim, quanto aos mais altos de Salum, 1 mês, não é? E a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então, Menahem, que maldade, queridos, veja. Feriu a Tifisa e todos os que nela havia. Esse Menahem aqui, ou seja, é uma cidade, como também seus limites desde Tirza, porque ele vai ferir esse lugar que é Tifisa com F mudo. Não lhe abriram e devastou, e todas as mulheres. Ai, não. E todos os que nela havia, como também seus limites, desde Tirza com Z, que é um outro lugar, porque não lá abriram, ou seja, não deixaram ele passar, e aí ele devastou, né? A devastou, e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre, certo? Olha, esse aqui é um costume pagão, inclusive dos ninivitas, sabe? E é por isso que o Senhor diz, ai, Pai, para não se misturar com essa gente, porque eu vejo o que vai acontecer dentro dos limites, se bem que essas cidades aqui, mas sim, é no reino do norte, vai acontecer dentro dos termos, né, dos limites de Israel. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos. Esse homem fez o que era mal, como, né, nós acabamos de ver, perante o Senhor todos os seus dias. Foi todos mesmo. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Gente, quantas vezes Jeroboão será citado como exemplo, uma referência do que é mal? Meu Deus, realmente. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra. Olha só, a Assíria aqui pronto, esse Pul aqui, Pul com L no final, Pul, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou esse dinheiro de Israel para pagar ao rei da Assíria, de todos os poderosos e ricos. Ele pediu ali, né? Sim. A 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Então ele vai fazer esse acordo, né, assim, com o dinheiro ali dos ricos, quanto aos mais altos de Menahem, a tudo quanto fez. Porventura, nós nem queremos saber se ele fez o que era mal todos os dias da sua vida, né? Não estão escritos, sim, no livro da história dos reis de Israel. Descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Bom dia. Oi, bom dia, que susto. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías. Nós estamos falando aqui da tribo do norte, amém? Se passou ali as 4 gerações, porque por um momento eu pensei, meu Deus, mas não é porque, como as histórias andam paralelas, em Judá vai permanecer sempre um descendente da casa de Davi. Nós vimos o que o Senhor fez para guardar Joás e manter essa lâmpada acesa na sua fidelidade. Não foi assim, queridos? Então nós estamos aqui falando sobre o reino do norte, certo? E aí, nesse 50º ano, ele vai reinar 52, né? Assim, ele fica aqui como um parâmetro cronológico, certo?
Então, a rei de Judá começou esse Pecaías aí, a reinar lá. Era filho de Menahem, a reinar sobre Israel, lá em Samaria, 2 anos. É que lá vai se passar vários, porque 6 meses, 1 mês, 2 anos, né? Então, fez o que era mal, perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. A Bíblia faz questão de citar o nome do pai e saber que é o mesmo, sim, é ele mesmo, não é outro não. Não, sério, o nome do homem era Pecaías, e o nome do seu capitão era Peca. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria. Olha só, quem escolhe o mal, o que é que acompanha? O mal, né? Ele é seguido por quem? Ou pelo quê? Pelo mal, né? Assim, quem é que o toca? O mal. Então, ainda bem que a Bíblia coloca de forma resumida, porque é exatamente isso e é o que acontece, né? Então, Peca, seu capitão, vai conspirar contra ele, o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, bem ali na sua casa, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Conspiração se faz com conspiração, né? Se paga. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Né? Assim, independente da escolha que ele fica registrado, queridos, fica registrado, né? Fica registrado. No 52º ano de Azarias, pronto, aí aqui vai, né, que ele reinou 52, né, em Judá, rei de Judá, começou a reinar Peca, esse filho de Remalias, que com conspiração matou Pecaías, amém? Nomes parecidos. E reinou sobre Israel em Samaria 20 anos, fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio de Tiglaté, Pileser, rei da Assíria. Eram assírios, lembra? Síria é uma e a Assíria é outra, certo? A Síria continua lá no mesmo lugar, com o mesmo nome até os dias de hoje, inclusive depois em guerra, até os dias de hoje, né? Que ontem mesmo eu estava ali na página do Portas Abertas, vendo o quanto esse lugar está devastado, e eu pensando, meu Deus, quantos reis, por exemplo, Azael, por exemplo, era rei da Síria, lembra? Aí quantas vezes a Síria é citada na Bíblia, e ela continua lá, e inclusive como um exemplo, né, e tá lá, depois a guerra continua, né? Inclusive uma grande perseguição na lista dos 50 países onde a igreja é mais perseguida, onde há perseguição, né, contra os cristãos. A Síria, sem o A, está na 12ª posição. Mas é um lugar devastado, né, pela guerra civil. Inclusive houve um terremoto, né, no ano passado. E é triste de ver, a maioria da população não está em suas casas por causa da guerra, e depois do terremoto vive a maioria de ajuda humanitária, né? Não é sem razão, né? As escolhas que eles fizeram os levaram, né? Infelizmente a esse lugar, né? De miséria, e como hoje se vê, ou até os dias de hoje se vê. Né, assim, queridos. Então, esse Peca aqui, que vai reinar em lugar de Pecaías, lá em Samaria, ele fez também o que era mal, também, né, não se apartou dos pecados de Jeroboão. Nos dias dele, veio esse Tiglat-Pileser, que é rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naftali, meu Deus, e levou os seus habitantes para a Síria. Sim, queridos, isso aconteceu. Muitas das tribos se perderam, assim, se espalharam dessa maneira. Eles foram tomados, aqui toda a tribo, no caso aqui, ó, como a tribo de Naftali, foi levada cativo. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, é uma conspiração atrás da outra, né? Filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão lá, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca e a tudo quanto fez, esses que estão escritos no livro da história dos reis de Israel, e aqui não tem um ponto de interrogação, mas é um ponto final mesmo. No ano 2º desse Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, lá em Judá, ou seja, em Jerusalém. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa. Oh, esse nome é, né?
É tão lindo. Jerusa, filha de Zadok, fez o que era reto. Glória a Deus, se alegra, né, queridos? A gente aprecia muito aprender o que não fazer, né? A exemplo dessas pessoas que escolheram o que era mal, mas a gente se alegra muito mais, né? Assim, ou se alegra, né? De aprender ou de ver o que fazer, né? Com esses que fizeram o que era reto, a exemplo deles, né? Então ele fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizeram Uzias seu pai. Ai, pai, tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais altos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro, sim, da história dos reis de Judá. Naqueles dias começou o Senhor, a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria. Agora é Síria mesmo, sem o A. Essa mesma Síria que nós conhecemos. E a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. Em seu lugar reinou Acaz. Pronto, e agora vem a história. Lá em Judá. Aqui termina o capítulo 15. Amém? Vamos ler o 16. Nós passamos aqui por vários resuminhos, né, assim, do que foi o reinado, a vida desses reis, que na maioria deles fizeram o que é mal, com alguns parênteses aqui históricos, né, assim. E aí nós chegamos no 17º ano de Peca lá, filho de Remalias, lá em Samaria, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Dentre esses todos que a gente pouco conhece, que a gente pouco para, assim, né, para observá-los, tem alguns assim mais conhecidos. Por exemplo, Acaz. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Ele também vai fazer o que era mal, mas veja, foi colocado como não fez o que era reto, né, perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel. E até quem... Aí aqui tá, queridos. E até queimou, sim, a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, ou seja, dos pagãos, dessas nações, como a Síria e todas essas, né, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, com quem o Senhor disse, não se case com elas, né, assim, não, porque vocês vão acabar seguindo os seus deuses e fazendo o que eles fazem, e é por isso que eu tenho rejeitado essas nações, né, assim, é por isso que eu tenho eliminado, para eliminar esse mal sobre a terra. Mas veja, ele foi capaz, e é por isso que ele se destaca, não como um exemplo do que fazer, mas porque ele fez pior, né, assim, do que os que o antecedeu, né, assim, do que os seus pais. Veja, ele chegou ao ponto. A quem ele estava adorando, você sabe? A Moloque. Era Moloque que exigia o sacrifício de crianças, que existe até os dias de hoje, né? É um tanto assim, hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto. Estão normalizando tanto essas abominações, né, assim, mas por muito tempo isso foi feito em oculto, assim, né, nas trevas mesmo, mas até hoje se faz, né, os satanistas, né, tem muitas religiões em que a criança é sacrificada, não é? Ou seja, continua Moloque sendo adorado. Não muda, muda o rótulo, muda, mas os espíritos imundos são os mesmos. Né? Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, além dos montes, que era costume dos pagãos levantar lá os seus santuários para os seus deuses, é a segunda vez que eu me lembro que a coisa estava tanta que até debaixo das árvores, como esses trabalhos que se faz, você me entende? Dessas religiões que existem também no Brasil, debaixo de árvores, nas esquinas, nos cemitérios, e assim, pois bem, o perigo de não eliminar completamente o mal, de não arrancar pela raiz, como Deus nos orienta a fazer, ali de uma maneira literal, simbólica, para uma realidade que é espiritual, é isso. Porque um abismo chama o outro abismo. Esse aqui, Acaz.
A gente não esquece dele por isso. Eu lembrava do nome dele, mas não lembrava o que. E tá aqui, sabe? Diante dos nossos olhos, o que ele foi capaz de fazer. Sacrificar o próprio filho, não é assim? A Moloque. Então subiu, aí o que o Senhor fez? Na sua misericórdia, sim, misericórdia, né? Para acordar, despertar esse povo para tamanho desatino. Gente, você imaginou o rei sacrificar o seu próprio filho, certo? Né, a palavra nem cabe aqui, né? Eu digo assim, o que a nação, né, assim, que depois de tantos reis que fizeram o que era mal, você imagina o quanto esse povo conhecia a Deus? Nada, né? Tá completamente desviado. E só existia uma maneira de o povo se voltar para Deus. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, que estava reinando lá, né, o filho de Remalias, rei de Israel, de Israel, os próprios irmãos, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, tomou de volta e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat, lá, aquele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veja que são dois lugares diferentes, né, assim, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me. Ou seja, ele pediu ajuda. Assim como o Rezim estava com o rei lá de Samaria, né? E tem os seus próprios irmãos. Ele vai pedir ajuda aqui a Síria. Pronto, assim como o reino do norte estava com a Síria, ele agora vai pedir para a Síria, né? Ajuda. E aí ele disse: eu sou teu servo e teu filho, sobe, livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei, né, de Israel, se referindo ao reino do norte. Que se levantam contra mim. Aí tomou a casa, a prata e o ouro, aí vai pegar onde, né, queridos? É aqui que tá, né? Pegou a prata, o ouro que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvido, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou a Rezim. Ou seja, ele acabou prevalecendo, ele tanto veio socorrer e ajudar, é por isso que ele pôde resistir, como ele resolveu. Ou seja, a Síria contra a Síria venceu a Síria. Amém? Pois bem, mas veja, queridos, o que foi tomado? A prata, o ouro, ou seja, a riqueza, os bens que eles tinham de mais precioso, tanto na casa do Senhor, sim, do templo, do que era de Deus, né, assim. Qual é a riqueza de um povo? No caso ali era a prata, o ouro, né, assim. Qual seria, tipo, a riqueza do Brasil? Que foi tomada, né, assim, por esses exploradores, né, que nos exploraram, como em várias eras, né, assim, quando se levantava um reino, eles saíam a explorar, inclusive a dizimar povos que não existem mais, como os incas, os astecas, né, civilizações tão, que certamente por permissão, né, de Deus, mas foram de todo eliminadas, né, dizimadas. Então, é exemplo do que acontece, né, assim, quando o que nós estamos vivendo ou escolhendo não é de Deus para nós, né, assim, veja, saqueados, né, explorados, empobrecidos, é o que acontece. Que o Senhor nos livre e guarde. E a história, a Bíblia, no capítulo 16, segue dizendo ainda mais sobre a idolatria de Acaz. Olha, então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com esse Tiglat aí, né, que era o rei da Assíria. Não foi ele que ajudou, prevaleceu lá contra a Síria, né, assim. Então ele foi lá se encontrar com ele e vendo ali um altar. Ora, eles eram pagãos. Que altar era esse? Que Deus era esse? Não era Deus, né? Então, vendo com quem ele foi fazer aliança, né? Enquanto que com seu próprio irmão ele estava de briga, né, assim? Mas foi fazer aliança com um pagão, não foi? A Bíblia diz em algum momento que ele consultou a Deus? Não, ele fez do seu jeito, da sua própria maneira, como se fazia na época, né? Esses acordos de paz. Pois bem, aí como se não bastasse, ele vai lá se encontrar com esse homem, Tiglat-Pileser, rei da Assíria.
E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias, não, a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Não, peraí. Ele viu ali um altar e ele mandou a planta, o modelo, para Urias, que era o sacerdote de Deus. E ele fez, eu não sei se ele demorou muito tempo lá ou se ele foi muito rápido aqui. O fato é que ele fez segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Ele ficou um bom tempo ali, viu? Tanto que ele quis aquele altar em Israel. Meu Deus. Esse Acás está reinando em Judá? Misericórdia. Pois ele fez, querido, assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei viesse, antes que ele voltasse de Damasco. Isso não vai dar bom. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Você sabe que o coração dele já não era de Deus. A Bíblia diz antes disso que ele sacrificou seu filho, não foi? Quem é capaz de fazer um trem desse, querido? É capaz do que mais? Diz aqui, ó. Ele viu, chegou e sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu. Mas sério? O sangue das suas ofertas pacíficas naquele lugar. Gente, todas essas palavras nós bem conhecemos. Todas elas são usadas para o sacrifício ao Senhor, a Deus, certo? Ele vai... Olha que misturada ele fez. Ele vai fazer tudo, ele vai queimar a oferta de manjares, de libação, que eram tudo ordenanças de Deus para o seu povo, e era tudo simbólico para ensinar princípios, né? Assim, é por isso que hoje não sacrificamos mais. Jesus veio e fez isso de uma vez por todas, usando o seu próprio corpo. E isso tudo Deus fez de maneira didática, porque foi a maneira, podemos dizer assim, que Deus encontrou de se fazer entender, porque na terra era tudo que se fazia. Ele falou assim, pronto, então, qual a maneira, aí vai fazer o tabernáculo, tudo, gente, quantos anos, pensa numa paciência de Deus, é quando a Bíblia diz que Deus é muito paciente, é porque é muito mesmo. Veja quantos anos para chegar ao que nós chegamos hoje, para que a gente entendesse que nós somos o tabernáculo, que nós somos o templo, que nós agora somos a casa do Senhor, a casa de Deus. E é a sua vontade desde Adão, desde o Éden. Mas levou um tempo para a gente entender isso, se é que a gente já entendeu. Aí veja, o homem pega tudo e vai, meu Deus, naquele lugar, naquele altar, que não era para Deus. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, porque ficava ali, lembra? Porque, inclusive, foi feito dos espelhos das mulheres, que na época era de bronze, né? Esta foi a oferta delas. E era ali que os sacerdotes se lavavam, né? Antes de fazer o... Ele pegou o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa, tirou do lugar, ó a audácia, né? De entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Meu Deus. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo, queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde. Porque tinha os horários, lembra? Inclusive é por isso que Jesus vai morrer à tarde, porque era nesse horário que o corpo era sacrificado. Pois ele mandou. E quem era ele, gente, para fazer um trem desse? Deus não deu a ele essa autoridade, essa autorização. O sacerdote tem sua função e o rei outra. Não tinha nada que... Pois ele mandou, tanto no sacrifício da manhã como da tarde, naquela coisa. E o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, no caso de Judá, né? E a sua oferta de manjares e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios, né? Não, gente, Deus não fulminou ele, não. Todo o sangue que, meu Deus, que era aspergido, que simboliza
imensa, queridos. Olha a gravidade disso. O sangue ali, né, que foi aspergido ali na porta, né, assim, que inclusive, segundo a história lá do Egito, certamente na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, né, há mais de 400 anos, é a porta da piscina, 430 anos, aquele povo não conhecia a Deus como conheceu Abraão, né, como conheceu Isaac, como conheceu Jacó, né, assim, e os seus 12 filhos, inclusive José morreu, aquele faraó que conheceu a José também, ou seja, muitos séculos, né, 4, se passaram, aquele povo não conhecia a Deus, então é de esperar que na porta deles também tinha as inscrições, porque era um costume, todas aquelas pragas não foram por acaso, era o Senhor julgando ali todos os deuses do Egito, todos eles, né, por isso as pragas. E então era de esperar, isso não é a Bíblia que diz, essa é informação histórica, né? Que na porta deles, não diferente da porta dos egípcios, embora que o Senhor vá fazer essa diferença entre o seu povo. Lembra, as pragas acontecem no Egito, mas na terra de Gósen não acontecia. Chovia pedra, não foi assim como uma das pragas aconteceu? Aí aquela da noite, que era tão espessa que ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias e 3 noites, ela era palpável. Tudo isso, se a gente for citar aqui todas elas, né, assim, aconteciam no Egito, mas não na terra de Gósen. Deus fez essa separação para mostrar ao seu povo que Ele é o Deus verdadeiro, o único Deus, né, o Deus de verdade. Mas era de esperar que nos umbrais ali naquela coisa da porta tinha, porque era assim que os egípcios faziam, como proteção, superstição, tinha umas inscrições lá aos seus deuses. Então não foi sem razão que Deus disse o quê? Você vai pegar o cordeiro sem defeito, de tardezinha, que foi o mesmo horário que Jesus morreu, veja, tudo simbólico, maneira didática de ensinar. Ele falou, você vai pegar o sangue e você vai passar por cima desse trem aí. Viu? Porque quem protege sou eu. O meu anjo, quando vier, quando ele encontrar na sua casa esse sangue, aleluia, glória a Deus, não vai morrer. E não morreu. Enquanto que lá em Faraó, desde o servo até o quarto de Faraó, até o trono de Faraó, o primogênito morreu. Não foi assim, queridos? Pois bem, aí não posso dizer que ele é incircunciso, porque certamente era circuncidado. Mas ele vai pegar esse sangue, que simboliza o sangue de Jesus, e vai aspergir sobre esse negócio. Nele, porém, o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Primeiro não era para o rei, era para os sacerdotes, né? Assim que era o ritual ali de purificação, né? Que simboliza, meu Deus, fez e o sacerdote fazendo tudo que ele mandava, fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. O rei Acais cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia. Gente, ele chegou lá e fez como queria. Certamente como viu que era lá na Síria, porque se não fosse assim, ele não tinha mandado a planta e um modelo, nem assim para fazer igual. Aí chegou aqui querendo mudar tudo, sendo que tudo foi estabelecido por Deus. E, gente, permanece assim até hoje. Quem conhece a Bíblia sabe que a igreja não mudou. Quem mudou... Não, só terminando aqui, o completo desatino. Ele cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia. Lembra daquele Yumá, que a gente nunca entendeu bem o que quer dizer isso, mas era uma coisa ali simbólica que foi feita lá no templo de Salomão? Pois bem, porque no templo tem mais utensílios do que no tabernáculo, né? Coisas lindíssimas, né? De ouro puro, tudo muito bem. Lembra? A gente acompanhou como tudo isso foi construído, né? No reinado de Salomão. E lembra lá daquele mar, que eu nunca entendi o que era bem isso, mas ele pegou esse mar, que era uma coisa, era um utensílio, certo? Tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Ele trocou, sabe assim? Não, gente, você não chega na casa, você imagina? Enfim, ele trocou tudo de lugar. Também o passadiço coberto para o uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa, estou falando, do rei da Assíria.
Olha influenciado por quem ele vai fazer todas essas mudanças. Por causa do rei da Síria, tá aqui. Meu Deus. Quanto aos mais altos de Acaz, certamente nós queremos saber como ele termina. Aqui não diz, mas lá em Crônicas com certeza nós vamos encontrar. Porque isso não termina bem. Quanto aos mais altos de Acaz, e ao que fez, porventura não estão escritos, no livro da história dos reis de Judá, descansou Acaz. A palavra descansar nem... E descansou com seus pais, foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. Afinal, ele era rei de Judá, acredita? E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E assim termina o capítulo o capítulo 16. De Segundo a Reis, nós lemos, portanto, 3 capítulos, amém? Queridos, eu preciso ir, mas não antes de nós orarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, meu Deus. Que nada nós façamos, Senhor, meu Deus, nos livre e guarde, que nada nós façamos segundo o modelo, segundo a planta da Síria, ou seja, dos pagãos, dos incrédulos, dos ímpios, daqueles que não te respeitam, que abandonam, ou há muito já abandonaram, nem ao menos te conhece, para começo de história, Quem é a Síria, assim? Mas aí nós vem e quer introduzir na casa do Senhor, nessa casa aqui, que é o meu corpo e o seu, agora o templo, o santuário, a morada, a casa de Deus, ou mesmo como igreja nós podemos também, com essa maturidade bíblica, também entender assim, quantos costumes, queridos, nós temos trazido, assim, e modificando, tradições bíblicas, porque, por exemplo, eu sempre uso dessa... A escala, por exemplo, que Davi, lá em Crônicas, a gente vai passar por vários desses reinados, a maioria deles, que vai nos acrescentar, 1ª e 2ª Crônicas, é esse tal livro, assim, sobre a história dos reis de Israel, que vai nos acrescentar muito mais sobre Davi, assim, sobre Salomão e tantos outros, inclusive sobre Acaz. E nós vamos encontrar ali, Davi, e fosse pronto, até isso ele fez, assim, antecipando ali, não só... eu tô com pressa. Queridos, na minha pressa eu nem pude, mas eu quero ainda dar uma olhada se você escreveu. Já a nossa porta da entrada eu tenho até hoje, dizer, aqui protege 24 horas pelo sangue do Cordeiro. Sim, que em oração também, isso precisa ser verbalizado. O judeu tem até hoje, até como costume, eles chamam, não lembro agora o nomezinho, E eles mantêm na porta, tanto que ao entrar ou sair eles têm o hábito, assim como o católico, tem o hábito de fazer isso, eles tocam, beijam e tocam, para se lembrar, assim, de que a lei do Senhor é que protege aquela casa, ou de que aquela casa é protegida pelo Senhor. Fica no umbral da porta, do lado de dentro, da casa do judeu, até os dias de hoje. Mas veja, querido, o perigo que é quando nós vamos seguir a planta, o modelo do mundo, vamos colocar assim, Mas se falando de Davi, sem adentrar muito, aos mais atos de Davi, nós ainda vamos chegar lá em nossa leitura, mas uma coisa que ele fez foi estabelecer a escala. Veja, o tabernáculo vai deixar de existir e agora é o templo. Mas como vai ser isso? Então, ele vai estabelecer ali uma escala, de modo que durante as 24 horas, a tribo de Levi, assim, que foi a tribo separada por Deus, essa é a função, o papel dessa tribo, o cargo, assim podemos dizer. Enfim, eles foram separados para isso, então, por famílias. Para você ter uma ideia, até no Novo Testamento, Zacarias, quando ele, na sua vez, assim, na sua escala, assim, que ele vai como sacerdote ali fazer o seu trabalho, é que o anjo vai aparecer para ele. E a Bíblia faz questão de dizer, ou seja, até no Novo Testamento, até Jesus, isso vigorou perfeitamente bem, Então, e aí vai falar a pressa, da função de cada um deles. Por exemplo, o pão, quem preparava esse pão que devia estar todos os dias, o pão da proposição, que simboliza o pão da presença, que simboliza Jesus, amém?
que é a palavra. Ela precisava estar nesta mesa ali, sempre quentinho, o fogo que não se apagava. De manhã o sacerdote tinha que tirar aquela cinza, né, e colocar de novo as brasas ali, de modo que não se apagava. Ou seja, tanto o tabernáculo como o templo funcionava todo o tempo. Os sacrifícios que continuaram sendo feitos até Jesus, certo? Tudo... Ai, queridos, hoje... Ai, peraí. Quando eu descia, que eu percebi que eu tinha esquecido o suporte, eu precisei voltar. Daí, ai, o palitinho do cabelo caiu aqui, não pude prender o cabelo, enfim. Mas glória a Deus por esse encontro. E aí você fala, tá, isso foi estabelecido e isso permanece até hoje, como? Eu não sei como é na sua denominação, né? Mas na Assembleia de Deus, por exemplo, eu imagino que é muito parecido nas outras também. Por exemplo, aqui a igreja é dividida entre departamentos, né? Assim, tem o das crianças, os dos jovens, os das senhoras, dos senhores, né? Assim, dos novos convertidos. Aqui é tudo DPIM, que é departamento infantil, DEJAD, que é departamento de jovens e adolescentes, o DEFAD, que é o departamento feminino das Assembleias de Deus, né? Por isso que é DEFAD, né? A DESAD, que é dos senhores, e aí por aí vai. E todos não têm o seu dia? Aqui é os domingos, o culto dos departamentos. De modo que a escala permanece, né? Inclusive, é nesse contexto, lá em Crônicas, nós vamos chegar lá, que o Senhor diz, olha, seja qual for a sua função, né? E cada um tinha a sua, tinha o seu dia, era a sua família a servir naquele dia. Pois bem, seja qual for a sua, de manhã e de tarde, é por isso que nós temos a campanha de Daniel, e certamente foi inspirado nesse momento aqui que Daniel vai fazer essa oração 3 vezes ao dia, né? Vocês devem se apresentar diante de mim com gratidão e com orações, ações de graças, né? E orações. Ou seja, a Bíblia nos dando horários, né? E nos ensinando, né? Assim, a ter esse hábito de comunhão, essa rotina saudável com Deus, né? O de Deus em nossa rotina, ou nossa na rotina de Deus para nós, que enfim. Então, eu sempre uso desse exemplo, não com tanta pressa. Ainda bem que a congregação da Glória de Manhã é aqui pertinho. E eu quero sim anotar o seu nome. E nós estávamos orando, né, assim, Senhor, ajuda-nos, né, a não usar o modelo do mundo. Isso que ele é de uma importância sem tamanho, porque quando a gente fala do modelo aqui da Assíria, no caso, do modelo pagão de viver, nós estamos falando o quê? Do modelo pagão para a família, do modelo pagão ou mundano, terreno, podemos dizer assim, mundano, melhor, né? Do modelo mundano, né? Assim, meninas, para o casamento, para a criação dos filhos, para a mulher, né? Assim, não falta modelos, né? Planta, né? Assim, não falta modelo, né? Mas acontece que já está estabelecido. Veja, o templo, como, né, depois do tabernáculo, já estava muito bem estabelecido, tudo no seu devido lugar de como deveria funcionar, certo? Ou seja, a lei de Deus já foi nos dada, já foi estabelecida, né? Assim, lembrando que é uma fórmula para a felicidade, amém? Ao contrário do que o mundo diz, e veja que mentira sem tamanho é essa, né? Não é para nos causar dor e prejuízo, não é para nos causar dano, muito pelo contrário, é para nos dar, o fim que desejais, né? Assim que Deus diz, quando Ele fala sobre o que Ele pensa a nosso respeito. Quer dizer, então a lei de Deus para nós, ela já foi estabelecida, já existe o modelo. Lembra? Quando Moisés faz o tabernáculo, ele fez tudo da sua própria cabeça? Não, eu vou fazer assim. Não foi assim. Lembra lá da arca, né? Assim, Noé fez da sua própria cabeça. Não, a arca que salvou ele e a sua família, ele fez de acordo, tintim por tintim, porque Deus fez questão de dar as medidas, tudinho, até o betume para lacrar ali, né? Para que a água não entrasse, tudo isso. Quer dizer, a Bíblia fez questão de dizer várias vezes, nós passamos por lá, tudo Moisés fez, tanto o tabernáculo, tudinho, como as dimensões, né, assim, a altura, a largura, o comprimento, tudo, como os tecidos. Gente, vocês lembram? Lembra, meninas, né, assim, 50 laçadas você vai fazer assim, e a parte que vai sobrar assim, era como se fosse uma costureira falando, a parte que sobrar você vai dobrar assim, e vai deixar assim. E você vai... Gente, a gente vai voltar lá, amém? Se Deus quiser, quando a gente voltar lendo a Bíblia de novo, amém? Então,
tudo muito bem explicadinho. E a Bíblia faz questão de dizer, quando dizia tudo isso, dizia, de acordo com o modelo que ele viu no monte. Olha aqui o monte, não é assim? Olha aqui o monte do Senhor, onde nós nos encontramos todos os dias, para estudar esse modelo. Senhor, como é, né? Como é? Ah, eu devo procurar a paz, é eu que devo procurar, o que depender de mim? É? Então tá bom, olha o modelo. Mas se a gente for seguir o modelo do mundo, vai dar ruim. Fazer do jeito que não, segundo, por causa do rei da Síria. Não, porque agora é outros tempos, viu, Riso? Nós estamos no século XXI, agora, em 2024, não é mais assim, querida, mudou, os tempos são outros, não se educa filho mais dessa maneira. É? O modelo nunca mudou, queridos. O modelo permanece o mesmo, de acordo com o que foi dado no monte. Não é assim? E se nós queremos ser felizes, e tudo é tudo que nós queremos, e mais do que nós, é Deus que nos fez, né? Nós somos o seu projeto, o seu propósito, Ele está pessoalmente envolvido, nós somos o seu feito, o seu edifício, né? Que Ele faz com as suas próprias mãos, né? Assim, é que nós sejamos felizes. O único interessado na nossa infelicidade é o mentiroso, em quem muitas vezes a gente acredita e deixa levar, né, pelos seus modelos e suas mentiras. A Bíblia não é machista nem ultrapassada. A mulher é colocada como coroa, né? Assim, tem sempre o seu devido lugar de cuidado, de zelo, de apreço. Sabe, ao contrário do que o mundo diz, né? Então, aqui está, Senhor, né? Esses 7.000, né? 7.000 que não se dobraram, né? Que não tem dobrado, né, os seus joelhos como fez a casa aqui, né? Assim, porque, né, foi se encontrar ali com aquele outro e ali ele viu aquele altar, passou tempo demais ali, né? Ao ponto de mandar, não faz igual, né? De se agradar, de tomar para si, não é assim? Aquela planta, aquele modelo, e chegar e tirar do lugar o que já estava estabelecido e como devia funcionar, não é assim? De acordo com o modelo da Síria. Quem é a Síria, meu Deus? Não, ajuda-nos, Senhor. E onde nós estivermos, Senhor, usando a planta desse mundo, né? Ou o modelo do inimigo para a nossa própria ruína e destruição, porque ele sim é que está interessado em nos arruinar, porque veio para roubar. Roubar o quê, queridos? Ora, se nós não tivéssemos algo tão precioso, ele não estaria interessado, você concorda? Né? Matar o quê? Destruir o quê? Um grande projeto, um grande propósito, né? Assim, uma grande fortuna, que é o que nós temos. Né? A gente já vem com tudo isso já determinado, uma história escrita cada um dos nossos dias antes do primeiro deles, né? Assim, já uma linda história escrita para nós. O que ele quer matar é isso. Então não acredite no diabo e as suas mentiras. Ele é o pai da mentira, do engano, do fingimento. Ele é capaz de se transformar num anjo de luz. É por isso que nós precisamos do discernimento de Deus, né? Para discernir as suas armadilhas, ou como diz uma outra versão, os seus métodos, amém? E não se agradar dos seus modelos. Fala, rapaz, esse negócio aí de empoderamento, vem cá, traz aqui para a luz da Bíblia, vamos ver esse negócio aqui bem direitinho. E aí nós vamos descobrir qual é a verdade, ou a verdadeira felicidade, amém? Então, queridos, fechamos. Hoje é dia 20, amém? Glória a Deus. Nesse dia 20 de maio, nesse dia 141 de 2024, nós lemos, portanto, segundo a Reis, os capítulos 14, amém? O 15 e o 16. Nós lemos 3, amém? Me deixa então anotar o seu nome com muita alegria, na certeza de que o Senhor já tem registrado no seu, não é verdade isso? Glória a Deus, né? Assim, a Bíblia nunca muda, né?
A verdade de Deus, ela é universal, né? Assim, ela é, ou seja, ela é válida para toda a cultura, né? Para toda, pois todos estão, né, à procura de Deus e da eternidade. Então ela se aplica, sabe? Ela não é um costume, uma tradição. Ela é uma lei, né? Assim, deixa eu colocar aqui, que se aplica ao homem, né? Ou à humanidade. Oi, Gleice. Você tá aqui, maninha. Eu nem vi você chegar. Oi, isso. Glória a Deus. Léo. Auri. Glória a Deus. E Leonice, pronto, hoje estamos aqui riquíssimas, amém? Leonilde, Leonice, Auri, Edinho. Oi, Edinho. Bem casado com Maria, é ele mesmo. Seja bem-vindo sempre, querido. Carla Rosane, Beveto, olha que sobrenome interessante, queridos, né? Marisa, oi Mari, querida, né? Silene, glória a Deus. Silvana, nossa dama dos bolos. Tenho pra mim que ela é tão linda. Oh, oi Nadir, sentimos sua falta, querida. Ontem eu dizia em oração, foi Senhor, Nadir. E quando eu penso, eu já vejo o girassol. Oi Bárbara. Ei Bárbara, você acompanhou hoje na sua Bíblia? Hein? Dora Castro. Glória a Deus. Solange. Aleluia. Senhor, como nós te agradecemos, Pai. Oi, Doris. Nossa Eliane. Oi, Fabiana. Como nós te agradecemos, Senhor. Marinês. Amém. Celso. Um bem-vindo todo especial aos meninos, né, esses homens de Deus, né, Tatiana, que o Senhor tem levantado na terra nesta geração. A você também, tá certo? Que o Senhor sabe o nome e sobrenome, né? Benedita Vieira, glória a Deus. Lucicleia Nogueira de Moraes. Lucicleia sem ir, né, Lu? Lu estava ontem, hoje também, o Senhor lhe recompense, querida. Alian, gente, cadê Elaine? Conceição Oliveira, glória a Deus. Vê, de acordo, olha o Tibúcio, Laércio Tibúcio, eu coloco o Tibúcio, que aí lembra, de acordo com esse modelo de Deus para nós, querido, nós precisamos, né, nos apresentar diante de Deus nesses horários. É uma maneira do Senhor nos ensinar a manter, né? E não é porque Deus precisa, é nós que precisamos. Como podemos? Veja, ao mesmo tempo que o Senhor estabeleceu ali uma rotina, uma escala, de modo que não sobrecarregasse, mas que cada um tivesse a sua vez, a vez da sua família, a sua vez de estar servindo ali ao Senhor, né? Na sua função, no seu papel. No caso, aquela era a missão, né, dos levitas. Ele falou, olha, mas de manhã e de tarde, no caso ali era de manhã e de tarde. E ele diz o horário, ao amanhecer, né, e ao pôr do sol, vocês devem se apresentar em oração, né, porque nada, querido, podemos fazer sem essa dependência, né, assim, sem essa confiança em Deus, né, ou sem depender completamente, né, da sua direção, do seu conselho, da sua instrução, do seu modelo. Ora, que se existe um modelo, quer dizer, quem é que assegura, ou que garante que vai funcionar? O modelo é de quem? Né? Eu acho que é isso que a gente deve nos questionar, né? Vem cá, que conselho é esse? Que opinião é essa, né? De acordo com que modelo? Que modelo é esse? E olhar para a vida dessa pessoa, se o modelo é bíblico, se o modelo é de Deus, né? Porque se não for, é ilusão, né?
Mas se for de Deus, é certo, Ele garante que vai funcionar, porque Ele é o construtor. O Salmo 127 fala que em vão trabalham, né? E ali está se falando mesmo dos trabalhadores, se referindo a nós, né? E do construtor, que é Deus, ou seja, o modelo, a planta, o projeto é de quem? É de Deus, né? Então nós precisamos conhecer, né? Ninguém vai colocar, não, é de acordo com o modelo, é de acordo com aquela planta. É por isso que é um desprezo sem tamanho a Deus quando nós escolhemos, como fez Acás, diferente. Falou, não, eu não quero aqui, eu quero é dessa maneira aqui, eu vou fazer assim, é assim que eu quero, porque é assim que o mundo pensa hoje em dia, né? Por causa do rei da Síria, porque foi o modelo que ele viu lá, ele se agradou e falou, eu quero igual, aí saiu mudando tudo. É certo que essa casa vai cair, né? Assim, sim, para você também que não colocou seu nomezinho, o Senhor te abençoe, viu? Ele sabe o seu nome, endereço. Oi, Barbosa, você quis dizer Rogério, foi? Pois bem, vou colocar Barbosa. Glória a Deus. Já anotei o seu também. Aguinalda. Oi, Agui. Dona José Batista. Kelly Cristina. Certamente foi por isso que Paulo disse, né? Falou assim, há vários tipos de materiais, né, José? E o carro de som estava demorando, né? Fernanda, José Filho. Fernanda. Natália Vasquez. Vasquez, né? Natália. Isadora Gabriela. Com Z. Isadora Alvenice. Alvenice, Irene. Oi, Marilza. Marilza Batista. Etelvina, seja bem-vinda sempre, viu, lindona? Etelvina, Laércio Barros, tá certo. Laércio hoje em porção dobrada, né, Tibúcio? Agora ele é com R, né? Rosilene. E eu tô indo agora mesmo, queridos, para o ciclo de oração e vou levando o nosso Sefer, amém? O nosso livro memorial, o nosso livro de oração. É também o nosso diário, né, de volta da nossa viagem. Vera e Luiz, amém. Senhor, abençoe seu casamento, viu, querida? Mindy com 2 Ds e Y, certo. Glória a Deus. Élida. Olha, por isso que o nosso caderno é bem grandão, o nosso livro, né? Porque, vejam só, Élida, Tailane com Y e 2 M's, tá certo. Tailane é o Sara Ferreira, né? E vamos ao Ricardo, amém? Ricardo, que o pequeno não estava cabendo mais, né, Ricardo? Maria Lúcia. Sim. A Gesiel. Então, o nome do meu, e é com S, né? O nome do meu esposo é Jaziel, com J. Seja bem-vindo, Gesiel, sempre, querido. Áurea Calazans. Sobrenome lindo, né, Áurea? Além do nome. Pois bem, queridos, certamente foi por isso que Paulo, ali em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar que existem vários tipos de materiais, né, que as pessoas usam para construir. E aí ele vai falar que há quem use palha, né, assim, capim, se referindo ali ao feno, né, madeira, essas coisas. Aí ele falou assim, mas alguns vão usar o que? Prata, ouro, pedras preciosas, né, assim. Inclusive ele fala sobre o dia da inspeção, né. Chega o dia, né, assim, em que a qualidade do material será verificada.
E ele está falando ali no sentido tanto literal, usando desses, como também apontando para uma realidade que é espiritual, porque quando ele fala desse dia, ele está falando já da eternidade, inclusive que vai passar pelo fogo, e a palha, quando passa pelo fogo, nada sobra, né? Assim, já as pedras preciosas, elas ficam ainda mais preciosas, porque são assim purificadas, né? A prata, o ouro, não é? E a gente lembra aqui de Deus falando que a sua vontade é nos edificar, que o nosso alicerce seja sobre safiras. E ele vai falar das portas, ele vai falar das paredes, né? Então, quando Deus olha para nós, é assim que Ele quer nos construir, né? Assim, é de acordo com esse modelo. Esta é Deus tem uma planta, né? Assim, desse projeto que somos nós. E é por isso que é um desprezo sem tamanho, né? Quando nós escolhemos um outro modelo que não é o de Deus para nós. Quando nós, ao invés de valores eternos, né? Assim, que tem peso de glória, que ao passar pelo fogo que é espiritual, que prova inclusive a nossa fé, né, assim, se torna ainda mais puro, ou seja, que transcende essa vida aqui, sabe? Que vai para o espiritual, né, porque nós somos espirituais, estamos aqui de passagem, né, assim. Aí nós escolhemos palha, né, assim, ou seja, por um momento, né, por coisas momentâneas, prazeres transitórios, né, assim, ou nos deixamos nos guiar somente pelo que nós vemos, né? Sendo que o que nós não vemos, né? Assim, é o que é eterno, que é o que vai durar, né? Assim, então que o Senhor nos ajude, Senhor, hoje e sempre, né? Assim, a se agradar, ao contrário de Acás, né, assim, a não ir ao encontro, a não se deixar ficar, se namorar, paquerar, no sentido assim de se agradar, né, assim, quantos modelos, Senhor, passam em nossa frente, né, assim, quantas plantas, faça assim, faça dessa maneira, né, passamos o dia todo sendo bombardeados com ideias tão contrárias. Ajude-nos a conhecer a Tua verdade, o Teu modelo para nós, pois existe uma planta de um grande projeto que somos nós, em particular, né, de maneira individualizada, né, para o nosso casamento, para a família, né, o Teu modelo para nós, modelo de felicidade, amém, para nos dar, como o Senhor disse, né, eu é que sei, né, é o Senhor que sabe, é o Senhor o dono, quem, né, o mundo ou o mentiroso pensa que é para dizer como fazer as coisas. Não, o Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, e são pensamentos de bem, né, assim, não para nos causar dor e prejuízo, mas para nos dar o que nós tanto esperamos, que é a nossa felicidade, né, para nos dar, inclusive diz uma versão, né, um futuro melhor, né, assim. Então nos agrademos, queridos, do modelo de Deus, né? Nós só temos a ganhar. Lembre-se, né, ao fazer uma escolha e decisão, ajude-nos, Senhor. Isso tem peso de glória, isso tem valor eterno, hein? Onde é que está o meu tesouro? Onde é que está o meu bem mais precioso? É aqui, é ali, né? Esse é o princípio que está no meu coração. Então eu não vou construir com palha, né? Assim, com capim. Não. Né? Eu quero as Tuas pedras preciosas. E onde é que nós as encontramos? Está aqui o mapa, né, do tesouro. Quantas pedras? Inclusive eu quero te convidar aqui no pedacinho da Bíblia, esse lugar, né, esse espaço para a Bíblia. Ela é a nossa bandeira. Você vai encontrar várias pérolas, né, várias pedras preciosas para o bom depósito, o bom tesouro do seu coração. Então eu quero te convidar a seguir, né, não é a mim ou a nós, né, Riso, mas a Bíblia, né, para que você seja enriquecido. Deus, né, está empenhado, né, e nós somos os seus trabalhadores. Cooperemos com o Senhor para essa casa linda que somos nós. O mundo talvez não veja, porque não tem os olhos espirituais abertos, né? Mas quando o mundo espiritual olhar para você, muitos aqui nessa vida têm fama, né, assim, o tal sucesso mundano, né, assim, riquezas, mas no mundo espiritual não passa de um casebre caindo aos pedaços, né, assim, e muitos que têm a sua vida pautada por valores eternos, por princípios de Deus, né? Aqui você vai olhar, mora numa casa simplesinha, talvez até de palha, né, assim, mas no mundo
mundo espiritual é um grande palácio onde Deus é o morador e reina ali naquele lugar. Você pode dizer um amém? Né? Diz para a sua vida, né? Assim, a vontade de Deus é te fundamentar, é que seu alicerce seja sobre safira, né? Assim, pedras preciosas. E a gente nem falou da mobília, amém? Meu Deus, mas amanhã nós estamos de volta, as irmãs já estão de joelho lá, 40 minutos, aí chega a pessoa e olha quantos nomes eu tenho que apresentar, amém? Então eu vou lá, mas amanhã de 7 horas estou de volta. Vamos seguir um pedacinho da Bíblia agora mesmo. Vai pro vermelhinho o nosso encontro, para que outras pessoas em outro horário também possam recolher o seu maná, sua semente, amém? E nós estamos aqui, alá e acolá também no outro, né? É @pedacinho da Bíblia, e vamos lá, né? Seguir a Bíblia, seguir esse modelo, porque é nele, né? Assim como disse o salmista e disse com verdade, que nós encontramos a nossa felicidade, amém? Até amanhã, de que horas? 7 horas, em nome de Jesus. Amém, queridos? 7 horas, 7 horas. Amém? Vamos firmar. Não existe carro de som aí? Não. Mas aqui no Nordeste ainda sim, queridos. E além do pedacinho da Bíblia em português, nós temos também um pedacito da Bíblia em espanhol. Amém? Vamos aproveitar a Bíblia, né? Pois de 7.000 idiomas que existe, ela está traduzida somente, completamente, né? Somente em 700 idiomas. E o português e o espanhol é 2 deles, né? Assim, inglês. Chegou no Margarida, mas chegou, né? Assim, lembra lá? A recompensa é a mesma, o salário é o mesmo. Lembra? Né? Houve até quem questionasse, mas chegou na última hora. E aí o que foi que Jesus respondeu? Né? O dinheiro é meu, falando assim, né? Ah, o Senhor é tão lindo, né, queridos? O importante é chegar, né? Não é quem chega primeiro. O salário foi o mesminho dos que começaram a trabalhar nas primeiras horas. Aí assim, você sabe, né? É quando ela quer. Vamos lá, mocinha, nós precisamos dobrar nossos joelhinhos. Bem ali, temos muitos nomes a apresentar. Pois bem, até amanhã, queridos, de 7 horas. Amém? Glória a Deus, aleluia, nós te agradecemos.